Tô lá no hotel, do nada quem chega lá pra me tirar desse hotel? Uma prostituta. Estava andando naquela rua e eu estava andando com um carrinho na mão, cheio de pão doce que a minha tia fazia para eu vender, porque eu não tinha mais o emprego, então eu tinha que me virar. Eu vendia no centro de São Paulo esse carrinho de feira, já viram falar? Já viram pessoas com carrinho cheio, lotado? E eu andava com aquele carrinho e não vendia várias vezes eu voltava para casa frustrado, chateado por não ter vendido um pão doce. Até que eu entrei nessa rua, por essa rua, o nome dessa rua é Rua dos Andradas. E quando eu entrei nessa rua tinha umas mulheres paradas e ela comprou um. E aí eu comecei a vender na rua porque ela foi indicando e tinha uma casinha lá no fundo, que era uma casinha de garota de programa, prostituição. E eu entrava naquela casinha e vendia pouco, mas já estava satisfeito, estava feliz, porque até aquele momento eu não conseguia vender, sabe? Eu voltava para casa frustrado, porque eu tinha que ajudar a pagar o aluguel, eu morava com a minha tia. Foi assim que eu saí da igreja, tá? Quando eu saí, eu tive que me virar. E naquele bar ali da esquina, ele não é daquele jeito, ele estava estragado, precisava de reforma na época, ele foi reformado, ele era bem velhinho. E tinha muitas mulheres que ficavam naquele bar. E uma dessas mulheres virou para mim e falou assim: você já foi naquele prédio? Vem cá para vocês verem o prédio. Viraram para mim e falaram: vocês já foram naquele prédio? Aquele prédio colorido ali, ó. Dá uma olhada ali, ó. Aquele prédio colorido. Eu falei assim: não, nunca fui nesse prédio. Ela falou assim para mim: vai lá, você vai vender muito lá, porque seu negócio é muito bom. E realmente era muito bom, minha tia fazia para vender. E eu conversei na portaria, tinha que conversar para entrar, e eu conversei com o porteiro e ele falou: olha, tem que pagar uma taxa para você vender aqui. Eu falei: ah, tudo bem, não tem problema, eu pago. Quanto que é? É mensalmente. Se não me engano era R$20 por semana. Isso há mais de 15 anos atrás. E eu falei: tá bom, então vamos. E eu paguei. A primeira vez que eu entrei nesse prédio, aglomeraram no meu carrinho de feira. Eu saí de lá com o carrinho vazio, eu saí de lá maravilhado de tanto que eu vendi. E aí se só ouvia os buchichos. Lá são de vários andares, até o nono, eu não conseguia chegar nem no terceiro andar. Sempre minhas coisas acabavam. E uma dessas meninas, na hora que eu subi assim, eu olhei assim, umas meninas seminuas, eu fiquei com vergonha, sabe, de olhar aquelas meninas seminuas. Eu fiquei com vergonha porque eu nunca tinha entrado, eu tinha tanto preconceito, gente, quanto a isso. Para você ver como Deus é, o que Ele faz a gente. Ele faz a gente viver situações para que o nosso preconceito se acabe. Eu tinha tanto preconceito na época porque eu achava que era tudo bandido, que tudo não valia nada. E a visão do mundo é essa, né, que nós temos das garotas de programa, da prostituição, desse meio. E eu fui vendendo, fui fazendo amizade, e aquilo fui me familiarizando com o ambiente. E muitas vezes eu saía dali e eu falava: meu Deus, como que pode, né? A gente, num lugar desse, todo mundo, e não tinha só eu de vendedor, e todo mundo vendia e vendia tudo. E numa dessas amizades que eu fiz, uma dessa pessoa, não sei o que aconteceu, que ela experimentou minha comida, ela foi na minha casa e comeu da minha comida. E ela virou para mim e falou assim: Wendel, se você vender comida nesse prédio, você vai arrebentar. Eu falei: não, para com isso, eu sei cozinhar. Ela falou: não, faça para vender, é muito boa. E ela ficou muito assim, sabe, ela colocava minha comida como se fosse a melhor comida do mundo. E eu fui amadurecendo aquela ideia e fiz a comida. Comecei a vender comida. Gente, não é que ela estava certa, eu vendia comida. A comida mais cara era minha. Por que ela era mais cara? Porque tudo que eu fazia, eu dava o meu melhor. Eu fui ensinado isso lá atrás, na igreja. Falava que a gente sempre tem que dar o nosso melhor em tudo.
E eu dei o meu melhor naquilo. E eu subia naquele prédio, não dava para quem queria. E eu vendi comida aí por uns 7 anos. Depois da comida eu comecei a vender produtos importados que a minha tia trazia dos Estados Unidos. Bolsa, relógio, ela mora lá e ela trazia pra gente roupa. E eu fiz amizade com as pessoas aí dentro. O alimento do meu filho, que eu não tinha dinheiro, foram as garotas que se reuniram e fizeram. Por diversas vezes mataram a minha fome, por diversas vezes abriram as portas das suas casas para mim e para o meu filho junto. E o mais engraçado, que podia ser um familiar meu, né? Podia ser alguém da igreja que eu conhecia, mas não foi. Não foi. Claro, nesse meio, nesse prédio tem coisas ruins? Tem. Tem pessoas que não valem nada? Tem. Wendel, tem gente que tem de tudo. Mas existem pessoas boas que só precisa mesmo de ouvir a palavra de Deus. Um prédio que existe há mais de 100 anos. Somente uma igreja que eu vi até hoje ali dentro. Quando o André era criança e eu ensinava para ele o caminho, o André tinha o quê? Não, nem ensinava ainda, porque na verdade o André era um bebê, ele tinha 10 meses de vida. E tinha uma igreja que frequenta aí, olha para vocês terem uma ideia como que é, tem uma igreja que sobe aí, ela tem um dia específico e subia um dia da semana para falar do amor de Deus para essas mulheres, e muitas dessas mulheres se converteram. E numa dessas falaram para mim também, e eles têm um trabalho lindo aqui no centro de São Paulo, e eles abriram uma creche, e eles pegavam crianças dessas mulheres e levavam para essa creche, e nessa creche ensinava o caminho que deve andar desde criança, ensinava a palavra de Deus, ensinava os morais, os costumes para essas crianças. E numa dessas eles chegaram até a mim e falou: você não quer colocar o seu filho lá com a gente? Eu falei: meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, que até isso o Senhor me proporcionou. E eu aceitei e levei o meu filho para essa creche. E foi lá que o meu filho aprendeu as primeiras coisas de Deus. Olha para vocês verem, não julguem o livro pela capa. Não ache que Deus só vai usar e só vai falar com você através de uma pessoa de Deus. Ele usa quem Ele quer. Ele usa quem Ele quer. Isso que as pessoas têm que se conscientizar. Não aponte o dedo. Não aponte o dedo. Não julgue. Porque, olha, eu tenho histórias maravilhosas ainda para falar disso. Tem histórias ruins também que eu tenho que falar dessa vivência minha nesse prédio. Mas tem muita coisa linda que eu vivi. Quando eu tive o meu filho, foi por causa desse prédio. Depois eu vou contar a história de como que ele veio. Deus, Ele é perfeito. Deus, Ele não está só nas igrejas. Deus, Ele está nesses lugares. São esses lugares que as pessoas precisam desse Deus e precisam ouvir a palavra. As pessoas têm mania de não ir nesses lugares. Você que é cristão, que é cristã, você precisa ir, você precisa mostrar para essas pessoas, abraçar, dar amor. São pessoas carentes de amor. A história de vida dessas mulheres, tem muitas histórias de vida que você fica perplexo, de sofrimento, de dor e de falta de amor também. Minha avózinha, que era uma pessoa correta, uma pessoa, sabe, olhar para minha avó, para mim minha avó era santa. E um dia minha avó vendia pamonha, e muitas vezes eu trazia essa pamonha para essas mulheres comprarem, elas compravam tudo porque a pamonha da minha avó era muito boa também. E um dia eu falei: mãe, que eu chamava a minha avó de mãe, falei: vamos até esse prédio, a senhora precisa conhecer. E minha avó falou assim: você é louco que eu vou frequentar um lugar desse? Você é louco, jamais. E um dia eu falei: mãe, a senhora precisa entrar nesse lugar para poder acabar essas dúvidas da senhora, para a senhora tirar as conclusões da senhora. E ela subiu comigo nesse prédio. Na hora que ela subiu, as mulheres seminuas correram e gritavam, falavam: você é louco, avisasse pra gente, que a gente colocar um roupão, que vergonha.
Olha para vocês verem o respeito que elas tinham. E quando eu saí daquele lugar, aquelas mulheres conversando, e quando nós saímos daquele lugar, a minha avó falou assim, bem que você falou, como elas são amorosas, sabe? Uma vez uma delas falou, não, que minha filha comer, você come. Eu compro fralda para minha filha, eu compro para o seu também. Tem uma mulher, uma vez, que a camisinha dela estourou e ela engravidou. E ela falou assim, eu não vou tirar o meu filho. Que inclusive foi uma menina que ela teve, se eu não me engano. E ela falou assim, eu não vou tirar, eu vou ter. Eu falei, é sério? Você não sabe nem quem é o pai. Ela falou, não importa. E o mais interessante, a maioria dessas mulheres vem de famílias tradicionais cristãs. A vida nossa, a luta nossa é uma luta totalmente espiritual. Totalmente espiritual, é isso que as pessoas precisam enxergar. E essa luta espiritual leva a gente a diversos caminhos. O André ganhou um guarda-roupa, na época o guarda-roupa era caríssimo, era uma das lojas mais caras de bebê aqui de São Paulo. E quem me deu foi uma dessas mulheres, inclusive ela até faleceu há pouco tempo. E ela me presenteou com esse guarda-roupa, ela ficou muito feliz, ela chorou, gente, quando soube que o André estava comigo. Ela chorou e falou que ele não podia estar em mãos melhores, porque você é uma pessoa que transmite Deus, você é uma pessoa do bem, e o seu sonho era ser pai. E ela abraçou a causa e ela fez a doação dela e ficou assim, sabe, totalmente de coração, sabe? Ela falou, esse guarda-roupa eu venderia, mas pra você eu não vendo, eu dou. Uma vez ela falou assim pra mim, estou indo pra igreja, conhecendo esse Deus. Quantas pessoas chegaram em mim e falaram, estou indo pra igreja para conhecer esse Deus aí, porque você só pode ter Deus. É assim que nós temos que viver. E as pessoas falarem, queria muito ir na igreja, conhecer esse Deus, porque eu vejo esse Deus em você. Por muitos anos que eu trabalhei nesse prédio, eu sentava aqui na porta dele e olhava assim para cima e falava, você mata a fome de muitas famílias. Pessoas cristãs que trabalhavam ali, vendendo igual eu, que ele aproveitava e levava a palavra de Deus para essas pessoas. Olha o prédio é esse vermelho. Eu só não vou entrar, gente, porque eu vou expor pessoas, eu vou expor talvez homens que entram e não é bacana, né? Às vezes a pessoa pode ser reconhecida por uma tatuagem, ela pode ser reconhecida por um brinco, por uma roupa, né? Os homens principalmente. Então eu não posso expor, mas que isso sirva de lição para você também, que talvez seja preconceituoso ou preconceituosa. Abrace mais, ame mais, viva mais esse Deus. Essas pessoas precisam de você. Mais do que falar, ela precisa do seu exemplo de vida, da sua experiência com esse Deus. Porque não é só falar desse Deus, é viver esse Deus. É viver esse Deus todos os dias. Deus, ele podia ter usado as pessoas da igreja que eu conhecia, mas não usou. Não usou. Ele poderia ter usado pessoas da família. Não, ele não usou. Olha, encontrei uma senhora que eu podia até filmar ela, mas eu não filmei. Encontrei uma senhora que ela é cafetina de lá. E ela virou para mim hoje, e eu falei para ela, falei, engraçado, eu tava vindo para cá e lembrei de você. Ela falou, sério? Eu falei, sério. Ela falou, do que você lembrou? Eu falei, lembrei de você. Você lembra de quantas vezes eu estava aqui trabalhando nesse prédio, vendendo a minha comida, ou os produtos importados, as coisas que eu vendia, e você virou para mí e falou assim, Wendel, você está aqui, mas esse mundo não é seu. Ela falou, eu lembro disso, Wendel, é verdade. E olha, se cumpriu. Eu falei, eu lembro. Fica na minha memória essas coisas. Eu falei para ela, você lembra disso?
E o mais incrível, gente, que eu estava vindo para cá para fazer esse clipe e pensando nisso. Quantas foram as vezes que ela falava, Wendel, você está aqui, mas esse mundo não é teu. Esse mundo não é o mundo que Deus tem para você. E eu falava, qual o mundo que Deus tem para mim? E ela olhava para mim e falava, você sabe. E ela ali me abraçou hoje e falou, eu lembro. E era verdade, tá vendo? Falei, pois é, como Deus é maravilhoso, como Deus é tremendo, Ele fala, Ele usa as pessoas e tudo aquilo que Ele fala. Quando eu operei da vesícula, eu fiquei um tempo internado, a primeira pessoa que apareceu no hospital foi a prostituta. Quando o meu filho adoeceu e estava lá internado no hospital, a primeira pessoa que apareceu foi a prostituta. E ela chegou lá perguntando o que nós queríamos. E ela morava quilômetros, noutra cidade, pois ela saiu da sua cidade e ia no extremo sul, quilômetros, para visitar. E ia no outro dia ainda para levar as coisas que a gente queria comer. Vou trazer uma fruta, vou trazer alguma coisa que não tem no hospital para você. Uma vez no hospital, era noite. Chegou lá de madrugada. Quem? A prostituta. A família morava metade do caminho do que a prostituta. Mas não foram. Não tem tempo. Conhecidos, cristãos, não tiveram tempo. Ou era longe demais, ou não tinha dinheiro de pegar a condução, ou tinha a igreja, o culto para ir, ou não sei. Eu sei que a prostituta foi, me abraçou, levou palavra de conforto, ofereceu o seu lar. Uma vez eu não tinha para onde ir, eu tinha brigado com meu tio, eu estava lá com meu filho na casa dele e ele me expulsou naquele momento da casa dele e eu estava no meio da rua. E aí eu fui para um hotel no centro de São Paulo, aqueles hotel que só tem drogado, que o pessoal usa esse hotel para usar droga. E eu fui para esse hotel, não tinha para onde ir. Eu precisava dormir, né? Não tinha para onde ir. Eu tenho dinheiro para ficar hoje nesse hotel. Tô lá no hotel, do nada quem chega lá para me tirar desse hotel? Uma prostituta. Você vai para minha casa. Você é louco, dormi aqui com seu filho. E me levou para a casa dela. Me acolheu. No centro de São Paulo, eu tinha familiares, minha mãe morava no centro de São Paulo. Eu tinha familiares no centro de São Paulo, eu tinha amigos no centro de São Paulo. Mas nenhum deles. E essa pessoa, muitas vezes eu chegava nela e falava, mas como que você soube que eu tô aqui, né? Como? Alguém te falou? Ah, fulano me falou. Liguei pra fulano, liguei pro seu tio falou que brigou com você, que achava que você ia pro hotel. E aí eu deduzi que você estava nesse. Porque não é a primeira vez que isso acontece. Então, meus queridos, o amor, povo de Deus, vivam mais esse amor. Vivam mais, não fale não, viva mais esse amor, mostre mais esse amor. Familiares, mostrem mais esse amor. Esse papel era para vocês fazerem. Era
para vocês fazerem. Eu sou contra, sabe, você ficar ali ajudando pro resto da vida. Mas estender a mão de vez em quando, você não podia estender, né? Podia estender. Existem muitos cristãos que só ajudam os seus. Querem pregar dentro da igreja o pastor já prega. Quer ganhar alma dentro da igreja já tem um pastor. A pessoa já foi, Jesus é que vai fazer o trabalho. Você tem que estar aqui, ó, na rua. Aqui, ó, lá naquele prédio. É lá que tem pessoas precisando de você. Nos hospitais, nas ruas, mendigo. Eu precisei muitas vezes. E várias dessas garotas de programa falava para mim: seu fim é com Jesus, seu fim é com Deus, você tem luz, você é abençoado.